Senhoras e senhores, professor Michel Bucá, PMRN chegando reta final, prova dia 16, pai. Atenção, atenção, ó. Você sabe a diferença? Motim e revolta, prevaricação e corrupção passiva. Recusa de obediência e desobediência? Não? Fica por aqui, pai. Não sai não. E outra, vou te dizer. Tem novidade no final. Fica aí, só ficar acompanhando comigo que você vai gabaritar a prova da PMRN com a gente. Vem pra cá, preste atenção nesses pontos, pai. Eu perguntei o quê? Olha a diferença aqui, nego. Recusa de obediência e desobediência. Preste atenção nesse detalhe, ó. Na recusa de obediência, a ordem é de um superior. Eu tenho uma relação de quê, pai? Aqui, eu tenho uma relação de subordinação. Já aqui não. Já aqui, quem obedece é o civil folgado, pai. Você tá trabalhando, pai, você tá patrulhando, você encontra um indivíduo, ele vem de lá pra cá, você bola, meu velho, mola a cabeça, tá o cara de repente. Ele desobedece a sua ordem. Quando desobedece, pai, essa ordem legal, você vai lembrar, ordem legal de autoridade militar. Lembra disso. Que autoridade militar? É todo qualquer agente que esteja ali imbuído no exercício do dever. Já na recusa de obediência, aqui é um superior e aqui é o subordinado. Só basta que ele se recuse a obedecer essa ordem superior para que o crime de recusa de obediência ele esteja configurado. Senhores, prestem bem atenção em cada detalhe, porque eu estou trazendo para vocês, porque de repente, eles podem colocar que quando os militares se recusam, quando eles se recusam, a gente sabe que é um motivo, mas à frente aqui a gente vai ver cada detalhe. Vamos lá, avançando. Olha o que diz aqui, ó. Um policial militar em um determinado serviço tático no estado do Rio Grande do Norte, movido por violenta emoção, pelo fim de seu relacionamento com sua companheira, desobedeceu o quê? Ordem legal de autoridade militar de seu estado. Senhores, falou autoridade militar, logo, você já disse que é desobediência. E não recusa de obediência, certo? Falei autoridade militar, você já sabe, recusa de obediência. Beleza, senhores? Então a questão aí está incorreta, porque ele disse que desobedeceu uma ordem legal de autoridade militar. Falou autoridade militar, eu já sei que é desobediência e não recusa, beleza? À frente. Desrespeito ao superior, pai. E desacato. Ó. Desacato superior e desrespeito ao superior. E o que é que eu preciso saber? Eu até brinquei com a galera. Falei o seguinte. Falei em desrespeito. Eu vou lembrar que eu tenho mais letras do que o desacato. Só pra você lembrar que no desrespeito eu tenho mais pessoas. Como assim? Não tô entendendo nada, meu. Quando eu desrespeitar, superior é diante de outro militar. Ó, aquele que desrespeita, o militar desrespeitado e a testemunha, aquele que testemunha o fato. Quando eu falar aqui, gente, eu quero que você lembre um detalhe. Lembre que são militares, ó, da ativa. Tranquilo, gente? Desrespeitar superior diante de outro militar, lembre que são militares da ativa. Aí você vai lembrar o seguinte, que no desacato a superior, eu só tenho uma ideia do que? Do militar que desacata e o militar desacatado. Então lembre disso. No desrespeito, eu desrespeito o superior diante de outro militar. Beleza? Mais letras, mais pessoas. Menos letras, menos pessoas. Aqui eu só tenho o ofensor e o ofendido, já aqui eu tenho o ofensor, o ofendido e aquele que testemunha. Então lembra desse detalhe básico aí. Um desacato é ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Já o desrespeito é diante de outro militar, tranquilo? E um desacatar superior diante da tropa, esqueça. Falou ofendendo-lhe a dignidade e decoro,
eu já sei que é desacato a superior. Mas falei desrespeitar, lembra do verbo. De onde outro militar seria o desrespeito a superior. Tranquilo? Avançando! A distinção entre a conduta de desrespeito e o desacato ao superior consiste que na primeira. Qual foi o primeiro desrespeito? O subordinado falta com respeito e a consideração devida ao superior, o que se resolve apenas no âmbito disciplinar. Muito errado. A gente sabe que isso aqui é crime. E o crime de que é mesmo? Desrespeito ao superior. Sem tipicidade penal. Muito errado. Ao passo que, na situação de desacato, prevista como crime militar, o agente ofende moralmente, no caso, né, dignidade e decoro, com livre pode diminuir a sua autoridade. Muito errado, por conta desse detalhe que eu trouxe para vocês, beleza, gente? Avançando. Peculato, furtor. Você vem a lembrar o seguinte. Peculato, eu disse que é o peculadrão. É quando ele, em razão do cargo, ele vai se apropriar, gente, ó, tomar posse ou detenção de quê? De bem imóvel, público ou particular. A banca às vezes vai te dizer que é tão somente público, beleza? E quando esse criminoso ele desvia, pode ser em proveito próprio ou de outrem, no alheio, beleza? Já no peculato furto, gente, não é em razão do cargo, mas é valendo-se de quê? Da facilidade que ele tem. Eu não entendi, vamos lá, suponhamos que ele esteja dentro de um batalhão de polícia, estamos falando de polícia militar. Dentro de um batalhão de polícia, ele chega, se apropria de algum bem que esteja ali, dentro do próprio batalhão, e ele esteja se aproveitando do cargo que ele exerce, certo? Por exemplo, ele pega um carregador de fuzil na sala de meios, ele se apropria, ele fica com esse bem móvel para ele. Isso seria o nosso peculato apropriação. Já o peculato furto, suponhamos aqui que ele esteja em uma outra entidade política, numa prefeitura, por exemplo. Chega na prefeitura e ele, pela facilidade que o cargo dele, de certa forma, oportuniza, ele se apropria de um bem. Então, embora não esteja sendo em razão do cargo, mas a facilidade do cargo ali o ajuda a se apropriar daquele bem. Você vai lembrar de furto, F de facilidade. Beleza? F furto, F de facilidade. Tranquilo, gente? Avançando. Motim. Lembre, gente, desse detalhe, ó. Reunirem-se militares. Aí foi essa atenção que eu falei para vocês, ó. Quando os militares se reúnem recusando obediência superior, quando os militares se recusam a obedecer ordem superior. Por que eu tô falando isso? Porque de repente a banca, ela pode trazer uma literalidade da lei, uma situação hipotética, e ela coloca assim, ó, que os militares estão se reunindo recusando a obedecer ordem superior, ou os militares recusaram a obedecer ordem de superior. Aí você pode observar isso aqui, você vai falar, pô, isso aqui vai ser o crime de recusa de obediência. Mas se tiver, gente, ó, no nosso plural, será o motim, beleza? Lembre que o motim é um crime plurissubjetivo. É um crime plurissubjetivo, que eu preciso da presença de mais de um agente para que ele se configure, beleza? Avançando. Prevaricação, muito importante isso aqui também, gente, ó. Prevaricação e corrupção passiva privilegiada. Lembrando que privilégio, gente, é uma diminuição de pena. Privilégio é uma diminuição de pena. O que é que eu quero que vocês observem? Na prevaricação, é tudo que eu levo para onde? Para o coração. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Eu deixo de praticar indevidamente o quê? Ato de ofício. Para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Já aqui, eu deixo também de praticar um ato de ofício, só que aqui, pai, ó, é cedendo pedido ou influência de outrem. Nesse primeiro exemplo, suponhamos que seja lá numa blitz policial, e aí você encontre
Em meio àquela blitz, um amigo de infância, colega de escola, ele está ali sem os documentos devidos de porte obrigatório, sem habilitação, e aí, de certa forma, devido à amizade que vocês já ali têm de anos, você deixa de aplicar o ato de ofício por sentimento pessoal, por um certo apreço que você tem pelo seu colega. Já a opção passiva privilegiada é quando você não utiliza desse sentimento pessoal, mas de repente você para o indivíduo, ele sem habilitação e logo, 5 minutos depois, você recebe a ligação de um pai, que é seu amigo, e faz pedido. Por favor, meu amigo, libere esse rapaz aí para que ele não seja multado, e aí você, de certa forma, deixa de praticar esse ato de ofício. Então aqui, você será responsabilizado por corrupção passiva privilegiada, lembre. É satisfazer interesse no sentimento pessoal, já que excedendo influência de outrem. Tranquilo? Avançando. Revolta, eu já falei, né, senhores? Revolta seria o próprio motim armado, mas eu quero que você lembre que é mais de um militar. É militares armados. Lembre que tem que ter mais de um armado. E esses militares são militares da ativa. Tranquilo, gente? Avançando. Aí a diferença que eu trouxe aqui pra vocês, ó. Reunirem-se militares recusando recusa de obediência, no caso superior, ó, gente. Aqui é o militar, ó. O militar. Aqui são os militares. E aqui é um militar que desobedecer de quem? De autoridade militar. Desobediência à autoridade militar. Recusa de obediência superior. O militar que recusa obedecer, superior. Já o motim, os militares que se recusam a obedecer. Beleza, gente? Detalhes básicos aí que vai fazer total diferença na tua prova. Detalhe. Ó. Falei formas qualificadas no crime de violência contra o superior. Você vai lembrar, meu comandante é qualificado. E se eu utilizar arma contra ele, a coisa vai pegar pra mim, vai inchar. Então você vai lembrar, ó, formas qualificadas. Você vai lembrar que o meu comandante é qualificado. Então lembre, quando eu falei de comandante da unidade a que pertence o agente oficial general, já estou falando em um caso de qualificadora. Utilizei de arma. Você vai lembrar que arma aumenta, ó. A de arma e a de aumento, ó. Se eu cometer um crime de violência contra o superior, a porra vai pegar pra mim. Se for contra o comandante, pai, vai qualificar. Você lembra, o meu comandante é qualificado. Se eu usar arma contra ele, a porra vai aumentar ainda mais pra mim. Lembra disso. Por que eu tô falando isso? Porque tem o seguinte, ó. A pena é aumentada da sexta parte se o crime ocorre aqui em serviço. Aí eu vou ter aqui o CECE. Você vai lembrar do CECE. Sexta parte, serviço. Se o crime acontece em serviço, aumenta da sexta parte. Olha a questão. Violência com o superior. Se o superior ofendido é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general, terá como pena de reclusão de 3 a 9 anos. Outro sim, tal delito é aumentado da quinta parte. Muito errado. Se ocorre em serviço. Eu falei o que, senhores, com vocês? Serviço, se está. Você vai lembrar, ó, CECE. Beleza? Lembra aí, serviço, sexta parte. Acontece serviço, sexta parte. E aí, pai? Detalhe. Espécie de gênero de insubordinação. Lembra disso aqui, ó. Lembra desse detalhe? Critico a reunião de RECO. Critico a reunião de RECO. Falou espécie de gênero, pai, de insubordinação, você vai lembrar. Critico a reunião de RECO. Crítica indevida. Reunião ilícita REC de recusa de obediência e oposição à ordem de sentinela. Lembra desse detalhe? Perguntei espécie de gênero de insubordinação, você vai lembrar que critico a reunião de REC. Insubordinação é gênero e as derivações são esses crimes, beleza, gente? Então, vamos voltar aqui, deixa eu aparecer aqui. E aí, pai? Gosta da aula?
vendo aqui? Deixa o like, compartilha com os amigos aí, se inscreve no canal se você não se inscreveu. Se inscreve, tá tudo errado. Ó, ativa o sininho para receber as notificações. Ah, pai, deixa eu te falar, a partir da manhã estarei lançando o caderno de questões da PNRN de legislação específica penal militar, que vem também processo penal militar. Beleza, gente? Então não foge daí, não sai, aguarde que amanhã teremos novidades. Amanhã tem lançamento, pai. Quer gabaritar? Vem com nós que aqui a gente tem a senha. Tamo junto, Deus abençoe.